Centro de Memória CTBC, depoimento de D. Martins de Souza, entrevistada por Norma Lúcia da Silva em Uberlândia, dia 28 de junho de 2002, entrevista número 5, realização Museu da Pessoa. Bom dia, Dê. Bom dia. Eu queria que você começasse me dizendo seu nome completo, a data e local do seu nascimento. Meu nome é D. Martins de Souza, eu nasci numa cidade que chama Panamá, no interior de Goiás, em 30 de outubro de 1958. O nome do seu pai e da sua mãe? Meu pai se chamava Ideobrando Martins de Souza e minha mãe Giversina de Paulo Souza. Qual que era a atividade do seu pai? Meu pai era agricultor e minha mãe dona de casa. E ele tinha propriedade ou ele trabalhava? Desde que eu nasci, né, eu sei que ele já tinha propriedade, trabalhava a cultura de subsistência e só isso. Lá em Panamá? Lá em Panamá. E o que ele cultivava? Cultivava milho, arroz, feijão, café, algodão e, por último, soja e sorgo. E como é que era esse lugar que você passou a sua infância? Esse lugar era maravilhoso. Até hoje, quando vejo as fotos, eu fico até emocionada, né? Era uma casa simples, né? Mas a família é muito numerosa. Eu tenho 11 irmãos e era uma infância muito feliz. Todos trabalhavam, como eu falei, a cultura era de subsistência, então ia nascendo filhos, os filhos iam ajudando, né, no cultivo da terra, no cuidado com os animais, nos afazeres da casa, doméstico, né? Então todas as minhas irmãs e meus irmãos trabalhavam junto com minha mãe. Mas não era só trabalho, era muito gostoso, né? Uma família grande. Tinha as festas também, festas juninas, festas de Natal. Aí vinha nossos familiares que moravam na cidade. Era uma coisa muito gostosa. Eu me lembro até com muita emoção nessa época. E a casa, você poderia descrevê-la? Como é que era essa casa? A casa, eu sei que ela era de tijolo, sem revestimento, né? Tinha bastante quartos, tinha uma sala grande. Tinha uma cozinha muito grande com fogão de lenha, uma mesa gigantesca onde a gente fazia as refeições e conversava à noite. Que mais? Quintal, né? O quintal acabava emendando com o resto da fazenda. No quintal tinha uma horta muito grande, nós que cuidávamos da horta, né? Tinha chiqueiro de porco, tinha galinheiro, tinha um lago, né, onde a gente pescava também. Mas era tudo muito simples. E depois, como é que vocês foram crescendo, continuaram ali? Como é que foi? Bom, eu não sou uma das mais velhas, eu sou a do meio, né? E as mais velhas, minhas irmãs mais velhas, estudaram numa escola que foi improvisada lá na fazenda mesmo. Só que daí tem uma limitação, né? E meu pai já, apesar de ser um homem, né, de ter sido um homem da zona rural, mas ele sabia que os filhos não iam continuar naquela vida. Então o que ele fez? Mudou para a cidade, uma cidade maior, que chama Itumbiara, para a gente ir para a escola, né? E lá, quer dizer, lá nós ficamos até concluir primeiro, segundo grau. Depois tivemos que mudar, né, para ir atrás da universidade. E você trabalhava lá em Itumbiara? Como é que... Eu comecei a trabalhar com 14 anos, né, não tinha terminado, estava estudando ainda e já comecei a trabalhar com 14 anos na própria CTBC. Como é que foi a sua entrada na CTBC? Conta. Olha, foi por acaso. Eu estava vindo, não sei de onde, sei lá, da igreja, da escola, e entrei na CTBC e perguntei se não estava precisando de gente para trabalhar. A moça que me atendeu falou assim: olha, tá sim, tá precisando. Você volta aí amanhã, procura, parece que era Marlene o nome da moça lá,
E eu voltei no outro dia, ela perguntou o que eu sabia fazer, que estava precisando para telefonista, para uma espécie de recepcionista também, porque era pequeno, né? O serviço era pequeno, a gente atendia as pessoas pessoalmente e completava a ligação. Aí foi tão rápido, quer dizer, o processo de seleção que a gente conhece hoje não existia. E eu comecei a trabalhar no outro dia. Foi só essa conversa, ela já te contratou? Aí ela perguntou o que eu fazia, de quem que eu era filho, o que eu pretendia e tal, né? E como eu tinha 14 anos, ela já falou que eu não poderia ser registrada, então que era para eu começar a trabalhar, para a gente fazer um teste, né? Verificar. E aí eu fiquei até completar 15 anos, né, nesse teste. Sem registro, mas fui aprendendo as funções. Fui trabalhando, ela gostou de mim, eles gostaram de mim, eu também adorei o trabalho. E aí eu fiz 15 anos, 30 de outubro, 1º de novembro eu fui registrada. Que ano era isso? 1973. Aí você então já assumiu logo o posto de telefonista, é isso? Eu fiquei pouco tempo como telefonista, porque aí depois começou a crescer e aí existia os PS, que era onde a gente recebia as pessoas, solicitava as ligações, né? E aí eu já fui trabalhar só nessa função, ali na recepção, nesse PS. Depois de lá eu fiz várias atividades na CTBC, lá em... Só vamos ficar um pouquinho, como é que era esse atendimento no PS? Como é que era? As pessoas chegavam e pediam ligação, quero falar em São Paulo. Não existia o DDD, as ligações teriam que passar pela telefonista. Então, ou as pessoas pediam a ligação de casa, ou elas iam até a CTBC, que era nesse posto de serviço, e pediam a ligação. Aí a telefonista completava, a pessoa falava, voltava, acertava o valor com quem ficava ali na recepção e ia embora. Pagava na hora, então? Pagava na hora. Como é que era calculado isso aí? Existia uma tabela de preço, né? O mesmo valor que as pessoas pagavam na conta de telefone era o valor que a gente recebia ali na frente. Mas tinha a tabela de acordo com o horário, de acordo com a cidade que a pessoa falava. Tá, e tinha muito movimento nesse PS? Tinha. Foi uma época em que Furnas estava começando uma obra lá, e tinha muita gente de fora lá em Tumbiara. E a gente até sofreu muito com isso porque tinha poucos canais, né, poucos circuitos para falar interurbano. E o volume aumentou muito e era muita gente lá no PS pedindo ligação, esperava um tempo considerável, as pessoas às vezes ficavam nervosas, mas a gente dava uma controlada nisso, né? E enfim, acabavam falando a ligação, com dificuldade, com demora, mas acabava falando. Depois foi ampliando e aí também, eu não me lembro mais a data, mas deve ser em torno de 78, 79, entrou o DDD. O que diminuiu esse fluxo de pessoas, né, esse fluxo de pessoas que iam lá pedir a ligação, e porque já poderiam falar de casa, do hotel, enfim, né. Aí nessa época eu já tinha concluído o 2º grau, já precisava buscar a universidade, né. Aí foi quando eu fui transferida para Uberlândia. Você veio então para estudar? Isso, e já vim transferida. E qual que é a sua atividade hoje? Bom, desse período que eu entrei como telefonista até hoje é uma longa história, né? Eu passei por várias áreas, né? Atendimento, que mais? Completei ligação efetivamente, né? Usando aquele fone de ouvido que elas pegam, né? Hoje isso não existe mais. Trabalhei na área de recebimento de contas, que era ligado à área financeira. Fui secretária da gerência na época. Foi o primeiro trabalho que eu fiz aqui em Uberlândia, quando eu vim. Quando eu vim, aí eu já não fiquei mais nessa interurbano, completando ligação. Eu vim trabalhar na época com o gerente aqui como secretária dele. E secretariar quem? Kleber Garcia. Bom, aí depois fui para essa área de recebimento de conta, fiquei 14 anos, foi a área que eu fiquei mais tempo. Depois eu fui indicada para trabalhar junto com a área técnica, para fazer os contratos, fazer o cadastramento dos produtos de comunicação de dados que estavam
começando a ser implantado na CTBC. Então eles já estavam implantando o serviço, mas faltava alguém que fizesse essa parte administrativa. Fazer contrato, fazer o atendimento ao cliente, acompanhar faturamento, enfim. Aí eu fui para essa área. E a empresa mudando, houve depois que eu estava nessa função, a separação das funções comerciais, administrativas e técnica. Aí eu já fui para comercial. Essa função que eu fazia, junto com a técnica, foi para a área comercial. Bom, aí eu continuei fazendo a mesma coisa, com um foco maior comercial. A empresa já tinha uma estrutura bem diferente, né? Já totalmente diferente do que a gente conheceu lá atrás. Bom, daí eu comecei a ficar mais atendendo o cliente de dados. Depois eu concorri à vaga para consultoria, que é a nossa força de venda aos maiores clientes da CTBC, né? Lá eu fiquei 4 anos. Foi um período de muito aprendizado e muito gostoso também, relacionar com o cliente, levando as soluções da empresa. Eu tive que estudar, né? Foi onde eu fui procurar o gestão de telecomunicações, né? Porque é um nível de sofisticação mais elevado aos clientes que eu trabalhava. E agora, nessa última reestruturação da companhia, eu fui convidada para ir para o segmento empresarial, aproveitando esse conhecimento que eu tive na consultoria, né, comercial, para trabalhar com as empresas que vão vender nossos produtos e serviços. Então isso é novo, né? É gostoso o trabalho, porque a gente teve a oportunidade de estudar, implantar isso, né? Agora nós estamos na fase final e eu vou começar a estar no mercado buscando, capacitando as empresas para vender nossas soluções. Por exemplo, como é que é assim? Bom, é porque nós temos a força de venda que cuida dos maiores clientes, né? E existe um nicho de mercado aí que são as pequenas, as médias e o SORRO, né? Que é o profissional liberal que trabalha em casa, que nós estamos procurando parceiros no mercado que já atuam nesses clientes, nesse nicho que nós estamos descoberto. E essas empresas vão levar no portfólio de serviço delas as soluções de telecom. Elas já trabalham oferecendo outros serviços, como por exemplo, quem vende equipamento de PABX, ele pode já levar também, vender também o serviço da CTBC. Quem vende equipamentos de dados, roteador, modem, ele pode levar também as soluções CTBC, que esse cliente, quando precisa, tinha que procurar. Então essa empresa que já faz esse trabalho, ela leva a solução completa. E isso é uma coisa nova? Isso é novo, novinho, estamos aprendendo, estamos com a orientação aí da consultoria que foi contratada, né? Mas é novo, mas a gente está apostando que isso vai dar certo. E o que você diria para uma pessoa que fosse começar hoje na CTBC e você fosse receber essa pessoa? Bom, o que eu diria, é uma empresa que dá oportunidades. Né? A minha história é uma história de investimento da minha parte, mas apoio e incentivo da empresa também. Né? Se você faz da sua parte, né? Se você tem como é que eu te falo, a qualificação, a vontade de fazer, a companhia dá muita oportunidade. É moderna, a administração é bem moderna. Né? E é um trabalho em equipe muito forte, porque a gente, independente da área que está, o que você precisa de envolver outras é uma coisa muito tranquila. Eu estou satisfeita. Tem alguma coisa que você gostaria de dizer que eu não perguntei? Não. O que você achou de ter dado esse depoimento para nós? Eu achei fácil, eu achei que ia ser difícil, quer dizer, a primeira vez que eu faço isso, eu te falei que eu tenho dificuldade com as câmeras, né? Eu achava que tinha, mas foi tranquilo. Não, muito obrigada, Ide. Nada.